Versículo 25, Marcos capítulo 5, versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos. Gastaram tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, eu queria que você prestasse atenção aqui. Quando ouviu falar de quem? De Jesus. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por detrás dele, no meio da multidão. Presta atenção, por detrás de quem? Jesus. Quando ele chegou por detrás, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava, o que ela estava pensando na sua mente? Ser o quê? Ela tinha um objetivo para ela. Ela tinha uma atitude a fazer. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Quero falar nessa história um pouquinho desta mulher que a Bíblia descreve que havia 12 anos que ela estava vivendo uma sentença de enfermidade sobre o seu corpo. Uma hemorragia que não se cessava. E aí eu comecei a pensar e ver 12 anos, você ali, você imagina uma pessoa padecendo, perdendo sangue. As mulheres que eu digo, quando tem os ciclos da menstruação dela, ela passa por uns dias muito complicados. Agora você imagina 12 anos, com certeza estaria anêmica. E além de tudo, quando uma mulher no povo judeu tinha o momento deste ato de estar passando por isso, ela era excluída da tua sociedade. Então essa mulher estava excluída, e não somente excluída, e quando a mulher também ela estava com esta enfermidade, ela dava o direito pela lei de Moisés, de ser do marido deixá-la e abandoná-la por causa ela estava impura. Agora imagine esta mulher há 12 anos, a Bíblia não descreve que ela tinha marido, não descreve que ela tinha filho, descreve que somente ela estava ali, separada da sociedade, porque ela não podia andar no meio da sociedade, porque ela era considerada impura. E de repente ela ouve a falar de Jesus. Alguém chegou até ela e diz: olha, vai passando alguém por aí, e o nome dele chama-se Jesus Cristo. Ele está passando. Ele está indo a um caminho pelo qual na introdução da palavra você vê que quem foi até Jesus foi Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga que foi lá pedir um socorro a Jairo. Jairo, eu preciso da tua ajuda, que você vá até a minha casa, para que você imponha as mãos sobre a minha filha que está morta. E ela precisa, e eu sei que se o Senhor chegar até lá, a morte não vai reinar sobre a vida dela. E quando ele sai nessa trajetória, nesse caminho, começa a imaginar, de repente convido Jesus para passar na minha casa, e de repente ele chega no meio do caminho, nas nações. O pastor Calinho chega até ele e fala assim: olha, eu preciso de um milagre. Começa a imaginar. Mas ele está passando por ali, mas ele não vai na minha casa, ele vai na casa de tal fulano. E essa mulher toma então uma atitude de poder tocar em Jesus ali, para poder ser curada daquele momento. E nós estamos passando, a sociedade hoje está passando, algumas coisas espirituais que nós estamos vivendo. A humanidade está vivendo, as crianças estão vivendo, a sociedade toda está vivendo. Eu queria falar de 4 coisas rapidinho aqui para você entender que nós precisamos estar constantemente aos pés de Jesus, porque o diabo tem trabalhado sobre as pessoas, trazendo 4 coisas que totalmente nós vemos todos os dias acontecer na televisão, você vê nas escolas. Você vê a humanidade padecendo por isso, o teu vizinho padecendo por isso. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, e o diabo está potencializando isso, é a opressão. Esta opressão, essa esfera de você estar
debaixo de uma situação oprimida, uma opressão que vem o tempo todo, como sentenciação sobre a sua vida. Nós vemos ali em Lucas, no capítulo 13, no versículo 11, que uma mulher tinha uma enfermidade de um espírito há 18 anos, que estava oprimida por um espírito de opressor. E nós estamos vivendo essa opressão, porque essa opressão leva você a andar aceleradamente. As condições financeiras, os seus filhos estão acelerados, nossos filhos, a sociedade está acelerada, o desemprego, essa opressão toda que tem vindo ultimamente sobre nós. O inimigo tem potencializado sobre isso. A segunda coisa que o inimigo trabalha, trazendo sobre nós, que há um peso sobre nós, é a possessão. Qual são a possessão? Em Lucas 8, 27 ao 36, fala de um homem que andava possesso por demônios, que andava ali em meio a um cemitério, aos sepulcros. Ele morava ali, ele dormia ali, ele vivia ali. Então dá-se a entender que ele então ouvia voz. Qual é essa voz? As vozes da loucura, a voz da possessão que tem ultimamente aprisionado pessoas. Tem pessoas que estão ouvindo a voz da morte, a voz do desespero, a voz da ansiedade, a voz da angústia, o tempo todo essa voz dizendo assim, olha, não vai dar certo. Tem pessoas que estão ouvindo, dizendo assim, olha, você tem, perante a sua família, um caso que aconteceu de alguém ter um problema de um câncer, e vai assim, isso também é familiar, é diagnosticado que você também vai passar por isso e você não tem nada. E você começa a colocar na tua cabeça essa possessão do inimigo. A outra arma que ele tem usado é a influência maligna. Qual que é essa influência maligna? Em Mateus 4,16, fala que o povo estava em trevas. E nós vemos hoje a influência maligna. A mídia, quando você olha para ela, se você bobear um pouquinho, você tem que pôr debaixo da sua televisão a bacia, porque isso começa a correr sangue. Porque só fala em desgraça. Só fala em casos da má influência. São pessoas que estão vivendo na maldade. Você não pode deixar uma criança para a rua porque está desaparecendo. Essa semana teve um caso de uma moça que desapareceu, deixou a filha para comprar fralda, de repente alguém foi lá e assassinou. Jovens que estão saindo para lá, de repente você encontra sendo abusadas sexualmente. Crianças que estão sendo desaparecidas, pessoas que estão assim por nada, estão tirando a vida das outras por nada. A influência da maligna. Você anda no trânsito, é uma loucura, pessoas, mulheres desesperadas, passando por cima, não respeita o pedestre, não respeita ninguém. Pessoas que estão andando acima da velocidade, que não respeita mais nada. Influência maligna, porque acho que é teu território, acho que é nosso território. Se você é um desses, eu convido você a respeitar os limites das placas que Deus coloca para nós. Ah, mas eu sou cristão, você é cristão, mas tem placa para você, limite para você, a mesma regra que existe para o ímpio, existe para você também. Existe para nós. Então essa influência maligna. E uma outra ação que nós vemos é o pecado. Nós não estamos isentos do pecado. Em estar como pecador, Deus sabe que eu e você pecamos todos os dias, pecamos constantemente. Agora existe uma diferença do pecado e a iniquidade. Pecado é uma coisa que você peca naquilo constantemente, mas Deus te dá graça para você, porque você está em meio a uma sociedade, em meio a um mundo que jaz o maligno. Quem é o dono deste mundo? Satanás. Ele descreve pela Bíblia que ele passa a ser o dono deste mundo. Então ele vai tentar o tempo todo que você peque. Mas nisso existe a graça soberana de Deus. Agora existe a iniquidade. A iniquidade é diferente. A iniquidade eu sei que eu estou pecando e eu não largo dela, eu permito andar nela. Então existe grande diferença nisso daí. E nós vemos aqui em 1 Pedro 2, 24, fala, Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. Então Deus levou o nosso pecado sobre o madeiro. Então nós vivemos essa opressão e nós vivemos um tempo que nós buscamos o tempo todo estar bem, em estar feliz, em buscar uma paz, uma tranquilidade sobre nós. De repente você encontra com as pessoas que um dia você vê elas sorrindo, e no outro dia você já se encontra com ela desesperada que o laço da morte entrou sobre a sua casa. Quantas pessoas temos visto
vizinhos, pessoas nosso lado, que um dia está bem, no outro dia ela reconhece mal, porque a influência do maligno entrou na mente da pessoa e tem trabalhado constantemente. Pessoas que estão depressivas, pessoas que não conseguem mais ativar a sua fé. E nós vimos aqui pela história dessa mulher. Ela então ouve falar sobre Jesus. Quando ela ouve falar sobre Jesus, ela tem então uma atitude de praticar a sua fé para uma mudança de vida. Aqui eu quero compartilhar 5 razões para você, pelo qual você não deve desistir de você mesmo, pelo qual você não deve dar ouvido ao inimigo da tua alma. A primeira razão que você tem que ter na tua vida: decida ficar bem, mesmo sabendo que não será fácil. A decisão de ficar bem vai partir de você. Por que vai partir de mim? Porque Deus nos deu para mim e sobre você o que Ele tinha de fazer, Ele fez por nós, que era vencer na cruz, e nos deu autoridade. Essa autoridade está sobre nós. Quem é a autoridade que Deus para você? Eis que vou para o Pai, mas enviarei para vocês o Espírito Santo, o Consolador, que ficará convosco todos os dias até a consumação do século. Mas também Ele disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então Ele disse para nós assim: olha, a primeira coisa que nós temos que ter, e essa mulher mostrou algo aqui, ela tinha tomado uma decisão. Ela queria ficar bem, mas existiam as barreiras. Pense você no meio de uma multidão, para você chegar em alguém, para poder tocar. E ela tendo que se disfarçar, porque ela era imunda, impura e não podia estar no meio da sociedade. Talvez você esteja aqui com o teu coração sangrando aqui dentro. A tua hemorragia não é externa, mas interna. Talvez o teu coração esteja sangrando aqui dentro nesta noite. Uma hemorragia interna dentro de você. Quantas pessoas que já passaram por dificuldade na vida, quantas pessoas que já sofreram, passaram por misérias, por desprezo, violência, abusos sexuais. Quantas pessoas que se preparou para um casamento e foi decepcionado, traído no casamento. Quantas pessoas que está aqui neste momento, que casou e teve uma traição no meio dos casamentos. Quantas pessoas que deixou os ensinamentos, praticou coisas erradas, coisas ilícitas. E hoje você tem dentro de você um acusador que te acusa constantemente. Porque nós podemos fazer escondido diante dos homens, mas diante de Deus e do diabo não é escondido, ele é ver. E a palavra do Senhor diz para nós que tudo que é encoberto, não há nada neste mundo que é encoberto que não venha a ser revelado. E às vezes nós não sabemos o que nós estamos passando. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela sabia que a única solução dela era tocar em Jesus. Tocar em Jesus é diferente do que você está participando. Tocar em Jesus é você, não é somente estar aqui dentro da casa do Senhor. Há pessoas que muitas vezes estão na casa do Senhor há muito tempo, caminhando com Deus, mas carrega as marcas, sequelas no seu coração, carrega as mágoas, ressentimento aí dentro, que o inimigo vai trabalhando e vai minando as suas forças, vai matando você aos pouquinhos você vai sendo morto por aquilo. Quantas pessoas, quantos jovens que têm hoje uma falta de paternidade, que talvez não teve o pai presente, que não teve a paternidade, a maternidade no seu coração ali, e ele se sente frustrado, ele se sente rejeitado da família. Ela sabia da necessidade dela, e ela precisava ir até Jesus naquele momento. Olha que a palavra do Senhor diz em Êxodo,
15, 26, ele disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Certo dia nós estávamos aqui numa oração, há muito tempo atrás, e falava sobre você colocar para fora aquilo que te machucava, aquilo que você havia feito escondido. Chegou uma pessoa para mim, falou: pastor, eu preciso te confessar algo. Eu falei: fala. Ela começou a chorar, e eu falei assim: eu preciso falar, porque a palavra do Senhor veio sobre mim agora, e eu preciso falar isso, eu preciso ser liberto desta acusação que está na minha mente, que está escondido dentro de mim. Pastor, eu pratiquei um aborto. Falei: amém, vamos orar? Você está arrependido? Estou, e muito arrependido. Porque aquele momento era uma situação indesejada da vida deles. Imaturos e inexperientes da vida, achou que aquilo seria um grande problema, uma gravidez. Tirou-se aquela gravidez. E era interessante que as coisas não prosperavam na vida deste casal, porque eles tinham se casado. Eles tinham praticado antes do casamento este aborto. Mas estava escondido. Tudo que ia fazer financeiramente não dava certo, e eram as situações que estavam vindo constantemente. Tudo estava travado. Para a glória de Deus, depois que ela abriu o coração, confessou aquilo, Deus prosperou de tal maneira. E tem prosperado até hoje, porque ela conseguiu abrir o coração e dizer: Deus, eu me arrependo deste pecado. Então muitas vezes você está na casa do Senhor e você fala assim: mas pastor, eu tenho sido fiel, eu tenho sido dizimista, eu tenho sido ofertante, eu tenho sido participante. Mas há coisas escondidas em nós que Deus não pode operar enquanto nós não podemos confessar e entregar no altar para o Senhor. Porque está escondido. Então há uma porta aberta que impede o crescimento da tua vida, impede você de ser feliz. E essa mulher, então, ela decidiu viver o melhor da sua vida. Ela foi tocar em Jesus. Se você nessa noite entender que você precisa tocar em Jesus, muitas coisas vão mudar na tua vida. E é interessante que quando você começa a viver algumas situações por coisas ocultas dentro de nós, você então começa a se sentir pena de si mesmo. Segunda coisa, não se sinta pena de si mesmo. Não tenha pena de você mesmo. Quando você começa a encobertar as coisas, quando você começa a se colocar algumas coisas escondidas dentro de você, você então começa a sentir pena. Porque às vezes não conseguimos entender a razão. Essa mulher, ela entendia que ela precisava tocar em Cristo, então ela não sentiu pena dela não, ela sabia que ela estava com aquela enfermidade, mas ela então entendeu: eu quero, eu preciso, eu estou sofrendo, mas eu vou até lá. Eu vou até lá, porque se eu chegar até lá, Deus vai fazer, Jesus vai realizar na minha vida algo sobrenatural. Em Marcos 8,34 fala assim: chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, segue-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Dividir o fardo com Cristo.
Entregar nas mãos do Senhor aquilo que está fermentando dentro de nós. Vou usar um exemplo para vocês poderem entender. Isso é comprovado cientificamente pelos alguns médicos que ajudam algumas coisas que nós passamos mal com a alimentação. Quem tem problema de comer feijão que dá muito gases em você? Quem tem? Acho que quase todos. Porque você quer pegar o feijão e cozinhar ele rapidinho e fazer ele dar muito gás. Sabe qual é o segredo? Masterchef Marcos aqui indicando vocês. Você tem que deixar o feijão de molho de um dia para o outro. Quando você deixa o feijão de um dia para o outro, ele vai então liberar aquela toxina que tinha nele, eu sei lá que. Ele começa a espumar. Fica uma água meio escura. Quando você lava e coloca para cozinhar, aquela água que estava escura, com aquela espuma daquele feijão, é que faz mal para você. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas que Deus já perdoou, mas por causa que você não liberou, não está jogando aquilo fora, que está te fazendo mal dentro de você. Espiritualmente está fazendo mal. E essa mulher mostrou mais um exemplo para nós. Em terceiro lugar, entenda que você não é a única pessoa ferida. Quando eu chego na casa do Senhor, eu me coloco como única pessoa ferida em meio a essa multidão aqui, achando que só o problema é com você, que só você está passando por luta, só você está enfrentando batalha, só você, o diabo, está enfrentando a tua vida. Não, meu amigo, minha amiga, todos nós passamos. O apóstolo Paulo chegou para Jesus, falou assim, chegou para o Senhor, orou, falou assim: olha, Senhor, aparta de mim essa iniquidade. Por 3 vezes ele orou: Senhor, aparta de mim esse algo que está me prejudicando aqui. E Jesus falou para ele assim: olha, a minha graça te basta. O que eu entendo naquilo? Quando Jesus falou para ele assim, desta forma, que apartasse aquilo dele, ele chegou, ele começou, um espinho que estava na carne, que estava incomodando ele, Deus não tirou naquele momento que ele orou, mas levou ele a cada dia a buscar mais, buscar a presença do Senhor. E quando ele chega lá na frente, ele fala assim: combati um bom combate, guardei a carreira e agora estou pronto para a vinda do Senhor. Deus está nos preparando a cada dia mais. Você está sendo preparado para o Senhor nas tuas feridas. Deus está levando você a vencer. Todos nós temos dores, todos nós temos lutas. 1 Pedro diz assim: o qual resistir firme na fé, sabendo que mesmo as aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mesmo as aflições que nós temos aqui, lá fora também tem. A mesma situação que você está vivendo, lá fora também tem. Agora eu pergunto: de que maneira nós estamos tocando em Jesus? De que maneira você está tocando no Senhor? De que maneira você está recebendo Jesus? De que maneira você deixou Jesus trabalhar no teu coração? Tem sido de uma forma superficial? De alguém falar: não, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. De que maneira? Porque para servir a Jesus, para entrar com Jesus, para andar com Jesus, você tem que vencer
as suas próprias vontades, as suas próprias limitações. Essa mulher venceu a si mesma, venceu os obstáculos. Venceu o medo. E Jesus quer dar descanso para mim e para você. Porque se você tocar em Jesus, se você nessa noite sentir, deixar tocar nas vestes do Senhor, Deus vai te sarar você de dentro para fora. Haverá um mover de Deus sobrenatural na tua vida, haverá um mover de Deus dentro da tua vida, pelo qual Deus quer mudar você de dentro para fora. Ele é meu amigo, Ele é meu Pai, Ele é o meu Deus, pelo qual eu devo confiar, pelo qual eu devo crer. Se Ele veio para perdoar os nossos pecados, se Ele veio para tirar as nossas iniquidades, se Ele veio para nos fazer livres, se Ele veio para nos fazer libertos. Em quarto lugar, encare a verdade sobre você mesmo e confesse. E esse encarar a verdade sobre você mesmo e confessar é algo muito interessante. Porque cada vez que você chega para resolver alguma situação, para conversar com alguém, e se confessa aqui: não, pastor, foi por causa de fulano, de ciclano que me fez isso, que me fez aquilo, que me seduziu, que não sei o quê, porque eu fiz. Ele nunca diz para ele assim: ó, eu fiz, eu estou errado, eu assumo. Pare um pouquinho e pense, quando você um dia quebrou algum objeto da sua mãe, do seu pai, o que você fazia? Você ia esconder. Se tinha um pentelho menor que você já jogava a culpa no seu irmão. E sempre o irmão é mais ranhento, é mais não sei o que do que o outro. Você joga sempre aquele lá. Você sempre quer jogar a culpa em alguém, porque a gente não quer assumir aquilo que a gente faz de errado. Você quer ver uma coisa interessante que nunca dá certo, que você nunca vê uma confirmação de que eu fiz, eu sou errado? Pega uma briga de marido e mulher. É um que esperneia para cá, outro esperneia de lá. Aí você tem que ouvir um e ouvir o outro. Quando você ouve um e ouve outro, fala assim: cara de pau, vou dar verniz para vocês dois. É mais ou menos assim que você tem que tratar. Porque sempre quer jogar a culpa em outro. Eu nunca vi chegar alguém dizendo assim: ó, pastor, eu fiz errado, eu maltratei minha mulher, eu fui grosso com ela, eu sou sem educação. Não, ela chega assim: não, porque ela não limpa a casa, porque eu chego, ela não está lá, porque ela só está na mãe dela, porque você não namorou antes de saber que ela estava na mãe dela. Agora você casou, você tem que aguentar. É ou não é? Desse jeito. Falar a verdade até os anos de mascarar aquilo que nós somos. E é interessante que quando você começa a conviver com alguém o dia todo, você vai vendo cada um. Nós temos cheio de falhas, cheio de defeitos. Nós vamos convivendo e vendo como é a pessoa, como é a reação, o que ela suporta, o que ela não suporta, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela pensa, o que ela não pensa. E quando você começa a conviver, agora imagine você sendo extraído de Deus. Deus conhece tudo de você. Por que nós estamos escondendo coisas de Deus? Deus conhece você desde o dia que você foi gerado no ventre da sua mãe. Desde o dia. E Ele designou você com um propósito. Só que veio o tentador. O tentador, ele vem para nós assim, para tirar a verdade,
precisamos ter atitude de viver o melhor de Deus, sair daquela da esfera que muitas vezes nos leva à tranquilidade, porque o pecado tenta às vezes nos acovardar. E a palavra do Senhor fala em João 8,32, ele fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos falando sobre curas espirituais. Quando você tem uma enfermidade na alma, você quer transferir aquilo que você viveu para outras pessoas. Enfermidade na minha alma, estou falando eu. Eu tinha enfermidade na minha alma com meu pai. Da forma dele tratar, da pobreza de vida que eu passei, das situações que eu aprendi. E eu quis transferir isso para a minha casa. Mas um dia eu entendi que eu estava tudo errado. E eu comecei a pedir esta cura de dentro para fora. Então eu confessei aquilo que estava dentro de mim. Essa mulher então, ela estava sangrando no seu coração há 12 anos, mas ela foi tocar em Jesus. Hoje eu quero dizer para você que você precisa tocar no Senhor, vir neste altar, colocar diante do altar de Deus e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor tire essa sequela dentro de mim. Eu preciso que o Senhor tire essa sequela dentro de mim. E há enfermidades que vêm, enfermidades hereditárias, de pessoas, familiares. Pessoas que pretendiam e serviam outros deuses. Quantas pessoas que talvez estejam em nosso meio, que um dia foi a uma cartomante, foi num centro, pedindo um trabalho para que alguém fosse assassinado, para que alguém fosse mal, por causa de um namoro, por causa de um amor. Perdoados sim os seus pecados, mas isso está ainda uma legalidade porque não confessa, encoberto. E a hemorragia está interna dentro de nós. Eu adoro a Deus, eu oro ao Senhor, eu falo em línguas, mas a hemorragia continua lá dentro. Está doendo, ferido. Encara a verdade. Confesse. E aqui para me encerrar. Perdoe a si mesmo dos erros e do seu passado. Perdoar a você mesmo dos erros do seu passado. Quantas vezes você se sente culpado porque você não conheceu a verdade antes? Eu poderia ter conhecido a Cristo antes. Eu poderia ter servido a Cristo antes. Pensar ou não pensar assim? Quantos já pensou assim dessa forma? Como eu queria servir a Deus antes? Como eu evitaria tantas coisas na minha vida? Mas eu quero dizer uma coisa para você: foi necessário você passar por lá. Foi necessário você passar por esse tempo. Foi necessário você viver essa experiência na sua vida. Porque a gente conhecer o bem e o mal. Mas uma coisa eu quero dizer para você: que
quando você conhece o mal. A palavra do Senhor diz para nós, em Romanos 8, 31 diz, deixa eu ler aqui, me falhou o computador aqui da memória. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, não se dê esse direito de impedir o que Deus quer fazer na tua vida. Não se dê esse direito de impedir o que Deus já conhece. Não dê o direito a você mesmo de se condenar. Quando essa mulher tocou em Jesus, saiu o poder dele. Cada vez que você toca em Jesus, há poder de Deus sobre a sua vida. E ele diz, quem me tocou? Ela ficou com medo porque ela estava impura, ela estava condenada, ela estava então sendo excluída da sociedade. O que eu quero dizer para você nesta noite, que o diabo quer colocar uma sentença sobre você, dizendo que você não tem poder, que a liberdade sua é limitada, que Deus, ele rejeita a sua oração, que Ele rejeita a sua vida. Não, Deus não rejeita você não, e cada vez que você toca em Deus, Deus diz para você, saiu virtude de mim, e essa virtude está em você. É interessante que Jesus conhecia os pensamentos dos fariseus, conhecia o que eles pensavam. Quando Jesus perguntou aquilo, Jesus fez algo estratégico. Ela não tinha voz, ela não poderia falar diante da sociedade. Quando ele perguntou para ela, quem me tocou, ela olhando para ele, trêmula, tremendo ali, ela disse, mestre, fui eu. O que eu aprendo nessa história? Jesus deu para ela uma liberdade de expressão. Deus está te dando uma liberdade de expressão para a tua vida, para você clamar, para que o inferno ouça que você é filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Deus está dando a oportunidade para você nessa noite se expressar, para dizer para ele, para o diabo, para esta humanidade, para ver que você é filho do Deus Altíssimo. Ainda que você um dia pecou, ainda que um dia você falhou, ainda que um dia você cometeu as iniquidades, Deus já perdoou você, e Ele quer que você deposite nesse altar, e Ele vai dizer para você, vai em paz. Deposite aqui, e vai em paz.